sejam muito bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. E nós três somos sócios na Integral Works. E a gente criou esse podcast para explorar as infinitas possibilidades de impacto que a abordagem integral, que é o core aqui da nossa empresa, pode causar nas pessoas e nas organizações. E, muito bem, e aí, doutores? O tema hoje vai ser muito impactante, hein? Falando em impacto, hoje é o dia. Com certeza. Hoje o nosso tema é a essência do nosso trabalho nas empresas, né, e com lideranças. Então, acho que segurem aí, acompanhem, porque promete. A gente vai tratar de questões aqui que normalmente estão muito na cabeça de gestores, líderes e profissionais. Como? Mas eu vou falar como. Que é o sonho de todo empresário, né? Como implementar uma cultura de alta performance. Esse é o nosso tema de hoje. Então, a cultura de alta performance ela é desejada por todo mundo que monta uma empresa. Nós, inclusive, né, na nossa empresa, a gente quer uma cultura de alta performance. Todo empresário quer isso, né? Mas aí, o que será que faz com que as pessoas, de uma forma geral, não estejam alinhadas com essa cultura de alta performance e isso não seja implementado, não seja verdadeiro, por mais que seja o desejo de todo empresário? Boa pergunta, né? Falando em perguntas, é bom lembrar que temos perguntas, né, Paulo? Conta aí pra gente. O tema de hoje, ele ajuda a responder uma das perguntas que a gente mais recebe, mais recebeu nessa jornada com o Integral na nossa vida, né? De pessoas que conheceram a gente, participaram dos workshops, leram um livro, enfim, que é como implementar a abordagem integral na prática. Como é que eu trago a abordagem para a prática, para o meu dia a dia? E hoje a gente vai tocar muito sobre isso. Vai ter muita dica sobre como implementar na prática. Então essa é a pergunta do dia. Ou seja, a abordagem integral ajuda a construir essa cultura de alta performance. Por isso que estamos aqui com a Integral Works impactando as empresas, porque é isso que a gente quer buscar, certo? Exatamente. Eu iria até assim, mais fundo. Né? A abordagem integral ela é a forma de construir uma cultura de alta performance. Olha, forte, hein? Eu diria assim que você pode até chamar de outra coisa o teu caminho para chegar lá. Mas se você for ver o caminho que você vai percorrer exatamente, o que você vai fazer, tem tudo a ver com a abordagem integral. Vai ter que passar pelos pilares da abordagem integral. Legal, mas antes da gente discorrer o tema, é bom lembrar que falamos aqui dessa pergunta que vocês sempre receberam, né? Mas a gente vai ter espaço para perguntas no nosso, na nossa rede social, no nosso site, se você quiser mandar lá para a gente, lá no chatzinho. Enfim, a gente vai, nesse podcast, responder perguntas que vocês enviarem para lá. Tá? Então, se quiser deixar sua pergunta aqui no comentário aqui do YouTube, inclusive não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, curtir esse vídeo. Se você quiser mandar lá no nosso Instagram, qual que é o nosso Instagram, pessoal? É o @IntegralWorks_. @IntegralWorks_. Então, já nos segue lá. A gente vai ter semanalmente caixinhas de perguntas voltadas para trazer para o podcast e a gente poder responder por aqui. Isso, e se é uma questão mais particular ou uma questão que você gostaria de abrir, mas não abrir publicamente, você pode mandar um direct ou mesmo um e-mail para a gente, que tem no nosso site, e aí a gente vai ler e, claro, vai sempre cuidar das informações confidenciais, mas vai trazer aqui a resposta, ou pelo menos alguns indícios de resposta para sua pergunta. Isso vai se transformar em muitos cases, muitas histórias que a gente vai trazer aqui também, ou seja, baseados na prática, em dores que, de fato, vocês que estão nos assistindo aí têm na sua empresa, certo? Perfeito. Muito bem, dito isso, então vamos lá. Cultura de alta performance, como eu disse, é o que todo mundo quer, né? Que seria o quê? Todas as pessoas operando ali com atitudes, comportamentos, valores que converjam para uma excelência, que fomentem a excelência. Mas isso a gente vê que na prática acaba não acontecendo, certo? Então, sempre foco em resultado, foco em excelência, em fazer tudo em alta performance. Quando a gente fala em alta performance, a gente não está falando apenas de resultados financeiros, a gente está falando de todo o resto que leva esses resultados financeiros ao máximo, certo? Então, gente, o que a gente pode... O que isso... O que esse comprometimento, essa motivação tem a ver com ambição? O que tem a ver? Como que passa também pelo integral aí?
Então, assim, ó, antes de começar a falar do que seria, né, a cultura de alta performance e como que a abordagem integral leva a ela, né, a adoção de uma abordagem integral leva a ela, eu acho que é super importante a gente contextualizar, né? Isso. A questão, assim, contexto, né? Vamos lá, estamos falando de complexidade, né? Estamos falando de complexidade, estamos falando de um ambiente que não tem mais nada a ver com aquele ambiente lá, né, empresarial até a década de 90, né? Então, assim, um ambiente muito diferente. Então, quando a gente fala de cultura de alta performance, às vezes as pessoas têm a ideia daquela coisa da performance, da eficiência máxima. Do workaholic. Do workaholic, né? Até que era vamos dizer assim, era o ideal do profissional bem-sucedido na década de 90. Né? Total. Aquele yuppie, workaholic, né, de terninho e tal. Trabalha né? enquanto eles dormem. Wall Street, né? Exatamente, que trabalha enquanto dorme. Né? Então, é bem por aí. Né? E muito da essência do trabalho daquele yuppie, né? Daquele cara lá, workaholic, muitas dos vamos dizer assim, dos valores principais desse cara não levam a uma cultura de alta performance no ambiente de alta complexidade. Assim, pegando um item básico, muito básico, né? A questão de controle. Né? A questão de controle. Essa é uma das questões que a gente mais encontra, né? As pessoas querendo ter controle de cada passo, de cada coisa que elas fazem. Não, eu vou planejar para controlar e ter o resultado que eu quero, meu amigo. Esquece. Né? Esquece. Planeje, sim. Agora, esteja preparado para aprender com o que aconteceu e replanejar sempre. Né? Você achar que você vai ter controle da situação é algo muito complicado nos dias de hoje, porque, na verdade, na maior parte das vezes é inviável. Né? Até porque a organização é viva, né? Exatamente. Por definição, né, um ambiente complexo, a gente não tem controle sobre o resultado. Então, a gente tem que saber o seguinte, olha, eu influencio o resultado. Eu tenho como influenciar muito bem o resultado, mas eu não tenho controle sobre ele. E isso já muda tudo. Nossa, mas aí você já está indo contra todos os coaches. Exatamente. Que se fala por aí, Zé Vicente, exatamente. Pelo amor de Deus. Olha só, né? Olha só. Não tem controle sobre o resultado. Ai, meu Deus. Tem outras variantes. Então, eu sou um Tantas influenciador. consultorias que pregam isso, né? Exatamente. Então, meu Deus. Exatamente. Eu sou um influenciador de resultados, né? Então, eu atuo no sentido de influenciar, de querer que eles vão em determinada direção, mas sempre atento para estar aprendendo com o que está acontecendo e, eventualmente, mudando a rota. Aquela história do pivotar, né? Pivotar é todo dia, toda hora, entendeu? É o tempo inteiro, cara, porque num ambiente complexo, e hoje se usa muito a palavra complexo para descrever, na verdade, o que a gente habituou de chamar do VUCA, né? Que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Então, assim, a complexidade muito grande, ela naturalmente vem junto com as outras letrinhas ali da volatilidade, incerteza e ambiguidade. Então, basicamente é esse o ambiente que a gente opera hoje. A maioria das empresas opera num ambiente que tem essa característica e a maioria dos nossos relacionamentos vão entrar nessa seara, né? Vão entrar nessa lógica de algum, e a maior ou menor grau, da gente abrir mão de controlar o resultado. Né? Então, enfocar o quê? No meio, né? No que a gente está fazendo para chegar lá. Né? Mas abrir mão de controlar o resultado. Então, e só isso, como você já falou aí, né? Já é uma quebra de paradigma enorme. Total. Né? Total, gigantesca. A gente já chega quebrando paradigma. Já. É isso aí. E tem que ser, porque se a cultura de alta performance é algo que todas as empresas desejam e poucas conseguem, ou quando consegue é temporário, né? Você consegue um período, então depois acontece uma crise no mercado, que daí faz toda a mudança. Então, esse ponto de a gente conseguir entender que a gente sim planeja o futuro, como o Zé falou, mas o resultado não te pertence, né? Porque ele é o resultado de infinitas variáveis. E você acaba saindo daquele padrão que a gente escuta tanto das organizações, que é as desculpas pelo que aconteceu. Né? Esses dias mesmo a gente estava conversando com um cliente que falou, mas o nosso custo de produção subiu e tudo mais, por isso que a gente não pode aceitar o aumento dos serviços ali. E aí,
parece que daí pro fornecedor isso não aconteceu também. Né? Então, assim, é uma mudança constante. E aí, para você conseguir implementar uma cultura de alta performance, você tem que quebrar os paradigmas que você tem operado atualmente. E só reforçando esse ponto, porque aí é essencial. Se você já parte do primeiro passo sabendo, eu preciso quebrar os paradigmas, você já começa a ficar pronto para conseguir trabalhar uma abordagem diferente de cultura. E daí atingir alta performance. Deixa eu fazer um paralelo disso que você falou trazendo uma analogia aqui com vendas, né? Que é a minha especialidade, mas a gente sempre fala em mentoria, né? Qualquer conteúdo de gestão comercial, que é muito comum as empresas olharem para o indicador fim, que é ali bater meta. Vender X mil por mês, né? Faturamento anual. Esse é o indicador fim. Mas que para a gente chegar nesse indicador fim, a gente precisa olhar e acompanhar e direcionar os indicadores meio, que são ali o número de ligações, o número de visitas, a gestão de leads, os parceiros que estão trazendo esse inbound, né? Então, assim, como que, através de outros indicadores, a gente consegue aquele fim? E eu acho que, fazendo um paralelo, quando a gente fala de cultura de alta performance, é mais ou menos isso que a gente vê acontecer, né? Os empresários, eles precisam cuidar de cada passinho desse processo para que ele possa dizer que aqui estamos em implementação constante de uma cultura de alta performance. E o que é esses passinhos? As pessoas. Perfeito. Essas pessoas que vão contribuir para que isso seja verdade, para que aquele resultado final aconteça, certo? Perfeito. E aí entra uma questão que eu gosto muito de trazer, né, que a gente até falou no nosso workshop, né, da semana passada, que eu gosto muito de trazer, que é a questão, porque quando a gente fala de pessoas, né, em geral, ainda numa cultura pré-alta performance, né, é normal que a liderança, né, que o empresário, ele enxerga assim, putz, ok, é muito importante eu investir no desenvolvimento das pessoas, né? Mas também é muito importante o resultado financeiro, né? Então, assim, e o Robert Keegan, né, ele coloca, né, quando ele vai definir o que é uma DDO, né, e a DDO dele, né, o Deliberated Developmental Organization, né, uma organização deliberadamente desenvolvimentista, né? Vamos resumir? Uma organização de cultura de alta performance, uma organização integral. Né? Então, assim, quando ele define o que é essa organização, ele diz que uma característica comum que todas elas têm é que quando as pessoas perguntam, né, vem cá, e se você, num determinado momento, putz, você tem uma crise, alguma coisa, então você tem que escolher entre o resultado financeiro e o desenvolvimento das pessoas. O que você escolhe? E aí né, a resposta do cara que está numa organização de alta performance é a seguinte: não existe essa escolha. Essa pergunta ela é um absurdo, na verdade, porque não é ou, é e, sempre. Tá certo? Assim, desenvolver as pessoas constantemente vai levar ao resultado financeiro. Sim. Então esse é um princípio fundamental quando a gente fala de cultura de alta performance. Né? Eu tenho que eliminar essa ideia desse trade-off. Óbvio, né? Existe uma defasagem, existe um delay entre o investimento das pessoas e o resultado financeiro pontual. Mas se eu estou o tempo inteiro investindo nas pessoas, e quando eu falo aqui, gente, investir em pessoas, não estou falando de treinamento formal, né? E está falando, né, nesse sentido. Né? Existem formas, né, vamos dizer assim, tangíveis e coisas formais, como um treinamento, um workshop de desenvolvimento, mas existe o desenvolvimento de todo dia, ou seja, o desenvolvimento das pessoas errarem, né, irem atrás de aprender, tá certo? Esse é o desenvolvimento que a gente está falando aqui, né? Terem feedback, receberem feedback o tempo inteiro. É o desenvolvimento que a liderança, liderança eficaz faz, né? Exatamente. No dia a dia. Então, é disso que a gente está falando, desse desenvolvimento. Não é o desenvolvimento pontual do treinamento, do workshop, do curso. Não, estamos falando do desenvolvimento todo dia. Né? Então, e se ele é constante, né, por mais que as minhas iniciativas de desenvolvimento possam ser pontuais e, eventualmente, por exemplo, né, estamos numa crise financeira, vamos adiar tal investimento, uma formação para o grupo, para o time, etc. Perfeito, mas posso estar adiando aqui, mas eu não estou deixando de investir nas pessoas. Eu posso, muito pelo contrário, eu posso ter até um investimento maior
uma ênfase maior no aprendizado do dia a dia, no feedback, né, e tudo mais. Né? Então, essa coisa do ou é muito importante. Não é desenvolver ou ter resultado. É desenvolver e ter resultado. Isso é uma característica que eu digo que é fundamental numa cultura de alta performance. Desenvolver para ter resultado. Porque realmente é tipo querer um ovo sem querer a galinha, né? Perfeito. Tipo, você quer o resultado, mas você não quer aquilo que cria o resultado. Não é possível, né? Isso. E tudo isso acontece porque a cultura ela é um processo orgânico vivo. O resultado, normalmente, ele é estanque, né? Você desenha e você... Ó, é isso aqui, é esse quadro de visão que a gente quer atingir. Uhum. Só que para chegar aqui, né? Ele parece ser estanque, né? E aí tem todo um processo que acontece que é orgânico, que é a cultura. E aí essa cultura ela vai incorporar esse resultado e vai sair algo que é resultado justamente do processo. Então, quando você entende e aceita que a cultura é um processo, isso é muito difícil para líderes cartesianos. Porque eles querem a fórmula ali rapidinho, justamente. Então, esse treinamento... Os passos, né? Esse treinamento vai mudar toda a lógica da operação da empresa. Não é assim. Porque não adianta você fazer um treinamento e dar a condição para as pessoas se a estrutura não permite. Uhum. E aí elas vão lá, elas aprendem, elas saem inspiradas, aí elas chegam de novo na organização e o ambiente é aquele ambiente quadradinho, estagnado. Uhum. Legal. Né? Que é o que normalmente acontece. Então a cultura ela é um processo complexo, mas ela é um processo, ela está sempre viva. E se isso incomoda o líder, ele tem que olhar e falar, tá, isso me incomoda, então vamos resolver. Uhum. Porque se não resolver o incômodo com a complexidade, com a fluidez e com o processo, que é constante, esse líder não consegue potencializar e facilitar um processo de transformação cultural. Eu tinha um empresário que era um líder meu, que ele falava o seguinte, o vendedor não precisa pensar, ele precisa seguir o processo. Então, assim, essa separação, né, de não precisa questionar, não precisa pensar, ele não precisa ver se o processo funciona ou não, ele precisa seguir o processo, é assim que vai ter resultado, né, que é completamente oposto do que a gente defende aqui. Na verdade, aqui é bom trazer... e de repente tem um ambiente que vai funcionar. Não, então é isso. O que eu ia comentar e esse gestor está parcialmente correto. Exatamente, como... Abordagem integral, né? Exatamente. Abordagem integral. Todo mundo está certo até certo ponto. Eu sei que você vai adorar falar sobre isso. Então vai lá. Não, mas é exatamente isso, né? O grande problema quando você tem uma pegada não integral é justamente de você se fixar tá, então o que está certo? Se isso aqui está errado, o que está certo? E na abordagem integral, esse é aquele lema principal, né? Olha, a princípio todo mundo está parcialmente certo. Uhum. Ponto. Né? Então, esse é legal. Porque, por exemplo, o vendedor não tem que pensar, cara, se ele vende alguma coisa, né? Um produto simples, né? Com um cliente simples, vamos pensar, né? Que é muito preço, muita especificação só do produto, não tem... Uma venda transacional ali, muito transacional. Uhum. Cara, é isso aí, cara. Ó, tá aqui a regra. Ou numa parte do processo é isso mesmo. Exatamente. Não queira, né, nessa parte você não pensa, só faz. Pode ser isso. Nas outras... Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um questionamento legal quando a gente fala assim, porque também, mas então, cultura de alta performance é sempre, né, tá questionando tudo. Não é. Vão ter momentos de trabalho repetitivo lá que, putz, cara, eu preciso, né, tá fazendo um trabalho repetitivo. Tomara que eu consiga automatizar tudo, mas se não dá, vai ter uma pessoa para fazer aquilo. Cara, e se é um trabalho repetitivo, dá licença, é melhor que ela não esteja pensando, não. Não é melhor que ela não esteja pensando muito, né, naquele momento. Né? Então é por aí. Gente, eu trouxe aqui alguns pontos que atrapalham uma cultura de alta performance, que a gente pode discorrer, cada um deles, rapidamente, sobre como que a abordagem integral vê esses pontos, né? Então, por exemplo, uma cultura de alta performance não é viável se houver uma liderança ineficaz, certo? O que a gente pode falar sobre isso a respeito da... Sim, e aí a gente tem um mundo de coisas para falar sobre o que é uma liderança ineficaz, né? Porque, mais uma vez, né, a liderança pode ser eficaz num contexto e não ser eficaz em um outro contexto com as mesmas práticas. Assim como a compreensão do que é produtividade num contexto pode ser diferente num outro contexto. O que é alta performance num contexto pode ser diferente. Perfeito. Em outro contexto. Mas quando a gente fala de cultura de alta performance, a gente está falando, sim, do resultado financeiro, né? E, sim, de pessoas se desenvolvendo constantemente. Então, isso é sempre importante lembrar, aquele E
que a gente está falando lá. Pessoas se desenvolvendo constantemente e gerando resultados positivos para a organização sempre. Então, isso aí é a cultura de alta performance. E quando a gente fala de uma liderança ineficaz, é importante mencionar, né? Eu vejo, por exemplo, tem questões bem estruturais nas empresas hoje. Eu acho que a maior parte dos trabalhos que a gente tem feito recentemente acabam pegando coisas, né? Pegando situações que se encontram muito por aí, né? E aí a liderança ineficaz, a gente tem alguns pontos-chave. Então, um deles eu vejo assim, feedback, né? Então, assim, muito da ineficácia da liderança hoje vem por duas questões, né? O que é o mais comum, e aí levando em conta a nossa cultura, né, latina, né, com todas as características dela de vínculos, né, de formar vínculos, e esse é um ponto assim, super relevante, né? O ser humano ele só chegou onde chegou para a capacidade de criar vínculos, de conseguir cooperar com quem ele não conhece, né? Então, assim, tem pesquisadores que mostram que a dor da rejeição social ela é tão grande quanto você quebrar uma perna, né? A dor da rejeição social. Então, os povos latinos trazem isso muito entranhado no dia a dia para o trabalho. O latino tem essa dificuldade, né, de separar, como os povos saxônicos nórdicos têm uma facilidade maior de separar. Não, agora eu estou trabalhando, ok, e agora eu estou... Os relacionamentos, exatamente, né? Agora é o pessoal. Então, essa dificuldade... E aí a gente entra nas lógicas de ação, não vamos entrar em detalhes, porque isso são episódios futuros que a gente vai estar falando aqui, mas é super importante, né? A gente chega numa fronteira de lógicas de ação que é muito comum hoje nas empresas, que é o que a gente chama do expert, né, proativo, né, saudável, né? Porque até o nível expert em geral, essa coisa da cultura latina vai estar muito presente, né? Essa coisa do eu evitar dar notícia ruim, né? Eu evitar dar um feedback corretivo, vai estar muito presente. E o pior de tudo é que quando isso está presente, muitas vezes a pessoa evita até a hora que estoura, e aí dá aquele, né? Aí é aquele feedback horroroso, né? Que a gente chama do feedback, né? Então, é bem esse. Então, assim, acaba convergindo para esse tipo de situação. Então, e aí, obviamente, cultura de alta performance pressupõe, né? A gente tem uma frasezinha que é até um subtítulo de um livro que eu gosto muito, que é preciso saber como eu estou indo. Né? Se as pessoas, você está falando de alta performance e melhorar constantemente, cara, as pessoas precisam saber como é que estão desempenhando. Né? Então, isso implica ela ter feedback constante. Né? Então, assim, e é aquela coisa, né? Feedback constante, doa quem doer, seja bom, um feedback né, positivo de reforço, ou um feedback negativo, mas é importante que ela tenha, né, esse feedback constante. Eu já diria que aí já temos um obstáculo, né, na questão da liderança. Né? Então, o líder que não dá feedback, né, que não tem o hábito de dar feedback. O líder que não dá feedback, ele não desenvolve as pessoas. E exatamente. Eu acho que é difícil construir uma alta performance se você não desenvolve as pessoas. Perfeito. Até porque normalmente ele não está aberto ao feedback também. Então, se ele sente esse processo nele, ele consegue passar para os outros. Né? Então ele também tem que ver esses dois lados. Isso passa muito por um outro ponto que eu ia trazer aqui, que atrapalha a alta performance, que é a comunicação deficitária. Né? Então, o feedback é um tipo de comunicação, mas essa comunicação que muitas empresas acabam praticando, que é super arcaica, na minha opinião, que é uma comunicação muito top-down, ou seja, as pessoas não têm liberdade de falar, elas não se sentem ouvidas, isso também atrapalha bastante, né? Que uma alta performance seja desenvolvida. Com certeza, cara, com certeza. Se eu falo de feedback, né? É fundamental falar do outro lado, né? Que é a questão da escuta. Né? A questão da escuta. E hoje, eu diria que a gente vive numa sociedade em que a escuta ela não existe quase. Ela praticamente não existe. Né? A gente viveu recentemente vários episódios aí de polarização. Né? E tudo isso é o quê? Isso desenvolve, entranha nas pessoas um hábito de cada vez ter menos escuta. Na verdade, é aquela coisa assim, né? Eu só quero escutar o que reforça, né, as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu já penso.
Então, uma cultura de alta performance ela é inibida quando o líder não escuta, quando o líder não tem a capacidade, do mesmo jeito que ele não tem a capacidade de dar um feedback, ou de trazer uma notícia ruim, ou de discordar, né, do liderado, ou do líder dele mesmo, ou do par, né? Ele também precisa ter essa capacidade de ser discordado. Né? Aquela coisa assim, cara, eu trouxe meu posicionamento, eu acho isso, mas ok. Né? Mas a equipe não concorda, ou uma pessoa da equipe não concorda. E ele está aberto, ele dá esse espaço para isso. Né? Então, e ele assimilar, né? Porque eu acho que a escuta, muitas pessoas pensam que escutam porque elas pararam para ouvir, consideraram, mas ela já vem com uma resposta pronta sempre, né? Para confirmar aquilo ou para se defender. Exatamente. Então, assim, essa coisa de assimilar, deixa decantar se foi algo, né, que o meu liderado me trouxe, que me incomodou, deixa eu decantar isso, deixa eu processar isso. Isso é, de fato, escutar, né? Não apenas você parar para ouvir, olhar no olho da pessoa e falar, pronto, já escutei. Mas eu quero dizer que tal e tal coisa, né? E você confirmar aquilo que você já pensava. Né? Então, o professor Marcelo Caram, né, o falecido e saudoso professor Marcelo Caram, ele sempre dizia que as pessoas em geral acham que ouvir é escutar, né? E é exatamente isso que você trouxe aí, né? Eu acho que, cara, é muito por aí. Né? Escutar vai muito além de ouvir. Né? Então, ouvir, ok, é o que a pessoa está fazendo. Mas ali, escutar é você estar aberto a mudar o seu ponto. É você estar aberto a construir em cima daquela tua visão inicial sobre aquele problema. Você está aberto a construir em cima daquela visão a partir daquela opinião divergente do outro. Né? E tem uns casos de líderes, né, que são bem interessantes quando a gente trabalha com mentoria, né, de executivos, às vezes de níveis bastante elevados, né, que quando a gente questiona, né, mas putz, como é que é você, como é que é a tua escuta? Não, eu dou espaço, cara, para todos os meus liderados falarem, né? Então, assim, mas como é que você faz, né? Então acontece muito aquele tipo de coisa assim, olha, pessoal, temos esse problema para resolver, né? A minha opinião é isso, isso e isso. Né? O que vocês acham? Então, já começa tudo errado, né? Tudo ao contrário. Até porque as soluções para o problema que está acontecendo, ou seja, se não tem alta performance, é porque está acontecendo algum problema, né? Então, as soluções, elas têm raízes que são diversas. A abordagem integral já mostra para a gente, pelo menos nos 4 quadrantes lá, a gente consegue enxergar várias dimensões de qual é o problema. Então, se você não está pronto para escutar e para enxergar o que o campo está te trazendo, as pessoas estão te trazendo, os processos estão te trazendo, você acaba ficando focado. Existe uma imagem, né, que é uma figura, que é um líder com os olhos vendados, indo em direção a um abismo. E o time dele falando com ele, gritando, não, vem pra cá, dá a volta. Mas ele tá ali focado no que ele entende que é a melhor forma de fazer. Então aí entra muito uma questão de humildade que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que a gente está começando já a entrar num aspecto essencial que a cultura é formada por pessoas. E as pessoas, elas se expressam através de atitudes. E aí, quando você começa a perceber quais são as suas atitudes ou as dos outros que estão minando o processo de levar para uma alta performance, você começa a perceber o que está presente naquela cultura. E aí você consegue identificar o que construiria uma cultura de alta performance para aquele contexto. Só lembrando que a gente não vai aqui passar uma fórmula, que cultura de alta performance é isso. Siga essas 5 dicas e você vai ter uma cultura de alta performance. O que tem que não saber... é isso que a gente vai fazer aqui, poxa. A gente vai dar, na verdade, não são 5, são 500 que você vai poder usar de acordo com o contexto, né? Mas tudo isso passa pelas atitudes que você tem, que você reforça naquela cultura. Mas, gente, sabe o que eu acho? Que quando se fala em cultura de alta performance, é algo que é muito contraditório. Eu vejo que muitos empresários pensam que para você conseguir uma alta performance, você precisa ter pressa, você precisa ir para o alvo, você precisa ter aquela meta estabelecida e correr atrás dela, né? E fazer com que as pessoas corram. Eu vejo muito esse ritmo, e é esse ritmo, né, que a gente até falou, não lembro se foi nesse episódio, no episódio anterior, do que a gente aprendeu, né, dos anos 80, 90, né, do workaholic, do trabalho enquanto eles dormem e tal. Então, alta performance tem que passar por isso, essa pressa. E a gente entende, a abordagem integral vai nos pregar que, na verdade, quem quer ter uma alta performance tem que ter cautela, tem que ter
calma, né? Porque por conta disso que você falou, tem que observar, tem que entender. Então, eu acho que pode soar contraditório para as pessoas, né? Como é que nesse ritmo que eles estão sugerindo aí, eu vou chegar na alta performance? Eu vou ter que parar para ouvir, vou ter que levar para casa o feedback incômodo que me deram, né? Poxa, eu tenho pressa, eu preciso que as coisas aconteçam. Concordam? Sim. Que é uma questão de ritmo, assim, é muito contraditório? Isso, e aí a gente reforça aquele ponto que também é uma questão de e não de ou. Porque às vezes, sim, a flecha, o objetivo bem determinado é o caminho para aquele momento, para aquela organização, para aquela cultura. Para aquele momento, né? Exatamente, mas não vai ser só isso que vai funcionar todas as vezes. Então, sempre que, quando alguém estiver nos ouvindo, você está ouvindo e você sentir um incômodo, é porque pegou em algum pressuposto. Ótimo. Exatamente, pegou em um pressuposto, pegou em alguma verdade que você entende que você tem e que aquilo não é assim. Calma. E se fosse assim também? Então, adorte, eles estão parcialmente certos. Porque vai dar vontade de falar às vezes, não, isso aí tá errado, esse cara desse podcast aí tá maluco. Em vez de você falar isso, você fala, cautela, né? Ele está parcialmente correto. Vamos entender agora isso. Eu ainda não entendi a parcela em que ele está correto, mas eu vou buscar entender. Exatamente. Mas eu falei isso, gente, só para complementar, porque eu ouço muito em vendas o seguinte argumento. Não dá tempo de treinar meus vendedores agora, eu não posso parar meus vendedores para treinar. Aí você tem gente que está lá seguindo processos e fazendo as coisas sem treinamento, ou seja, fazendo de uma forma ineficiente, mas eu não posso parar para treiná-los. Né? O vendedor tá fazendo caca rápido. Continuem fazendo. Continua errando. Diga, Zé, desculpa. Não, eu digo assim que quando a gente fala dessa coisa do ir rápido, do chegar rápido, e aquela coisa do estresse, né? Outro dia até a gente estava comentando de um vídeo, né, sobre essa coisa de que tem que ser sempre o dia ruim, né? Sempre o dia, né, que tem que, né, isso que eu quero que meu time que esteja sempre no dia ruim, que esteja sempre ter que correr atrás. E na verdade, quando a gente olha, o vídeo ele falava que as pessoas têm que estar tensas. As pessoas têm que estar tensas, elas não podem estar relaxadas, exatamente. Senão está errado. Exatamente isso. E veja, gente, quando a gente fala do problema complexo, isso aí é um maior absurdo que pode existir. Né? Porque o que acontece? Né? Basicamente, quando a gente está tenso, né? Exatamente. Né? O nosso corpo, né? O nosso sistema nervoso autônomo, ele tem dois modos de funcionamento. Né? Ele tem o parasimpático e o simpático. Né? Quando a gente está tenso, a gente aciona o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é totalmente focado para quê? Lutar ou fugir. Então é o que o Paulo sinalizou aqui agora, né? Nosso campo de visão, né? Ele fica totalmente estreito e focado em alguma coisa, né? Nosso coração dispara, né? A audição diminui, a percepção, a capacidade de perceber as coisas do ambiente caem drasticamente porque você está numa luta ou lutar ou fugir, você vai sobreviver. É um mecanismo de sobrevivência que foi desenvolvido ao longo de milênios, né? Para a gente chegar até aqui onde chegou hoje. E existe o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que é acionado quando a gente vai dormir. É o sistema nervoso da meditação. É o sistema nervoso do relaxamento. E aí, a Kati, né, a professora de yoga lá da CMI, né, que trabalha com a Xi, ela até gravou outro dia um vídeo sobre isso, né, que as pessoas, em geral, têm uma visão totalmente equivocadas, né, do que fazer quando estão nervosas. Né? E aí, tá nervoso? Então respira fundo. Pelo amor de Deus, não é isso. Isso você vai acionar o teu sistema simpático, né, de luta ou fuga. Cara, você só está nervoso, ao contrário, inspira devagar e solta o ar bem devagar, pelo menos o dobro do tempo que levou a tua inspiração. Com isso, você vai acionando o teu sistema nervoso parasimpático e você começa a baixar a bola. Esse baixar a bola amplia a tua capacidade de perceber nuances no ambiente, né? De entender mensagens que não estão sendo ditas de maneira explícita, né? E captar todas as informações que um problema complexo demanda. Então, a gente está falando de cultura de alta performance, estamos falando de complexidade. Então, é exatamente isso.
Ok, se é um trabalho repetitivo lá, cara, que tem que correr e não tem que pensar mesmo, beleza, cara, então vamos lá, vamos fazer rápido, né? Vamos fazer sem pensar, né? Vamos respirar fundo mesmo né? E deixar a luta ou fuga aqui, pelo amor de Deus, mas vamos deixar a luta ou fuga funcionando. Mas, cara, a grande realidade da maior parte das equipes hoje em dia, das empresas hoje em dia, é uma realidade de alta complexidade. E aí, cara, essa tensão, essa coisa de estar tenso, vai ser totalmente contraproducente para resolver os problemas. Na verdade, pode até funcionar muitas vezes naquela coisa do... Né? A gente sempre, quando tem um problema para resolver e começa um debate caloroso e as pessoas querendo impor a vontade, eu sempre gosto de questionar, né? Vem cá, você quer ter razão ou quer resolver o problema? Né? Então, esse é um ponto que o querer resolver o problema significa, cara, ouvidos enormes, né? Então, o sistema nervoso parasimpático ativado, eu estou tranquilo, eu quero ouvir, eu quero perceber, eu quero captar tudo que está no ambiente. Né? E aí, gente, está tenso o tempo inteiro, vai totalmente contra. Eu acredito muito que talvez a mensagem por trás que tivesse na intenção era dizer assim, as pessoas não podem ficar na zona de conforto. Perfeito. Aí, perfeito. Só que daí, o processo para você sair da zona de conforto não é pela tensão. Claro que a dor, a tensão vai te fazer sair da zona de conforto. Exatamente. Só que é isso, talvez você saia de maneira torta. Você vai ali e vai adotar uma linha que é de luta ou fuga. Agora, sair da zona de conforto inspirado no processo evolutivo. Isso. Nossa, olha só, é por isso que a gente repete o padrão. Então, aqui está o caminho do pequeno meio passo, né, que a gente fala, para poder seguir. Então, é com consciência, né? Não é usando a ferramenta justamente do medo ou da tensão que vai resolver. Porque isso, na verdade, vai limitar a visão da pessoa, como você falou. Porque o que faz as pessoas se desenvolverem é o desafio. E é isso também uma das coisas que a gente leva na nossa metodologia, né? A gente cria, por isso que a gente chama de desafio perfeito, porque é um desafio que ele desafia as pessoas a ponto de elas estarem focadas em resolver aquele desafio, em passar para aquele estágio, porém sem essa cobrança, essa preocupação, essa tensão. De curto prazo, né? Exato, sem essa carga emocional negativa. Então, como que a gente cria um desafio? Isso é uma boa dica, inclusive, hein, para você, empresário que está aí nos assistindo. Como que você cria desafios para a tua equipe que não venham acompanhados de uma carga emocional negativa? Interessante, né? A gente ajuda, né? Mas se quiser, pensa aí nos teus, porque acho que o caminho é por aí. É isso mesmo. Né? Outra coisa, gente, que de fato atrapalha demais uma alta performance é uma falta de alinhamento. E falta de alinhamento pode ser tanto de estratégia e execução, quanto de planejamento estratégico mesmo, que às vezes pode ter algum erro, alguma falha. Mas eu vejo que uma das faltas de alinhamento que mais vai impactar para que uma cultura de alta performance nunca aconteça é uma falta de alinhamento entre os sócios. Né? Então, assim, pessoas que estão desalinhadas, que estão desenhando a estratégia daquela empresa, elas precisam necessariamente, ou não, me corrijam se eu estiver errada, mas na minha visão, não tem como estarem olhando para lugares diferentes, certo? E querer que a empresa toda, porque provavelmente algumas pessoas, alguns departamentos vão comprar a visão de um deles. E isso é algo que entra naquilo que a gente fala dos valores subjacentes, né? Que eles não estão explícitos, ou seja, pode ser que a estratégia que foi desenhada, que foi repassada verbalmente, né? E efetivamente foi uma, mas se tiver um desalinhamento de societário ali, o comportamento de alguém vai se conectar mais com outras pessoas. Então, vocês concordam com isso? Faz sentido isso que eu estou falando? Não só em sociedade, na alta liderança. Na alta liderança em geral. Faz sentido. Isso a gente encontra direto nas empresas. E é muito legal você tá trazendo esse ponto do desalinhamento. Isso, gente, isso está presente nas empresas e a gente fala muito aqui de uma característica da cultura de alta performance que não é a prevalência de uma decisão por consenso. Né? Olha só, consenso em geral ele tende a ser uma coisa burra, né, de uma maneira geral, porque o consenso ele significa que está todo mundo pensando igual a respeito daquele problema. Isso por si só, e pela definição de cultura de alta performance, já é um problema. Está todo mundo pensando igual. Cara, temos um problema aqui. Então eu gosto muito do termo compromisso. Né? Olha só, eu não concordo com essa abordagem, com a maneira como você está
estamos conduzindo aqui agora, mas eu estou comprometido a colaborar com essa tua forma de agir. E aí os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento vai estar encaminhado nesse sentido. E a gente vai testar. Por isso que a alta performance no dia de hoje é muito isso, né? Vamos testar e, lógico, se eu estou pensando diferente, eu vou estar prontinho ali para, no primeiro sinal que eu perceber, olha, tá vendo como aquilo que eu te falei? Querer que todo mundo concorde é pedir demais, né? Exatamente. Mas querer que todo mundo se comprometa, aí pode. É isso. outra história. Exatamente isso. E se fala muito do... não é o consenso, é o consentimento. Exato. E aí tem esse que é o compromisso, né? Ou seja, eu estou consentindo, né, com a sua visão. Já coloquei minha opinião de que não é o melhor caminho pra gente, mas para essa situação agora, nesse momento, eu assumo o compromisso. Assumimos o compromisso. Podemos reavaliar em 3 meses, mas aí o time tá junto ali. E aí você fala, ó, eu concordei com isso, deu errado, mas eu tinha concordado, então agora vamos junto. E isso é muito importante, né? Porque as pessoas falam muito de é super importante ter uma cultura forte, né? E as pessoas pensam que cultura forte é você ter todo mundo com os mesmos valores, com as mesmas crenças e tudo igualzinho, né? Quando, na verdade, isso não é uma cultura forte, né? Então, assim, e aí esses traços, quer dizer, esse respeito à divergência e essa prevalência de uma tomada de decisão baseada em compromisso, né, em consentimento, ela é fundamental. Porque, assim, não, eu tenho pessoas que pensam diferente, sim, mas elas vão se comportar, vão se comprometer a ter um determinado comportamento em relação a determinada questão, se aquilo que foi acordado, né, entre as lideranças e assim por diante. É legal mencionar isso, né, a gente fala de cultura forte, porque quando você fala de, né, pessoas, líderes que estão pensando diferente, né, que defendem coisas diferentes, e quando isso se manifesta dentro da empresa, isso fica claro dentro da empresa, porque os comportamentos, né, por mais que eu tenha uma estratégia única, objetivos únicos, os comportamentos estão deixando evidente que uma das lideranças está discordando da outra e está indo contra. A gente chama de coalizão, né? Então você tem diferentes coalizões. Isso é a organização política, né? É o oposto da organização que tem a cultura forte, na definição do Mintzberg, né? E agora eu quero até abrir um parênteses, um comentário que o Paulo fez antes, que eu lembrei de uma das definições do Mintzberg, né, para uma cultura forte, né? E aí era 5 passos para você destruir uma cultura forte. Então, tinha lá. Aí tinha o primeiro passo, aí falava, segundo, terceiro, quarto, eu vou falar todos aqui, mas o quinto era o seguinte: faça tudo em 5 passos fáceis. É exatamente esse ponto, né, que você falou, pô, tá todo mundo querendo uma receita de bolo, cara, não tem receita de bolo não, cara. Não, esquece, não vai encontrar uma receita de bolo. E é por aí, né? Eu acho que esse ponto é bastante relevante, né, essa coisa do alinhamento, né? Não precisamos do alinhamento de opiniões, né? Muito pelo contrário, queremos sim a divergência saudável, a divergência de opiniões. Cara, mas precisamos do alinhamento de comportamento. Né? Precisamos do walk the talk, né? Daquela coisa de eu falo uma coisa e eu faço aquela coisa. Né? Isso é fundamental para uma cultura forte. Legal. Gente, deixa eu trazer um último ponto aqui antes da gente terminar, que é o seguinte: a área comercial é o coração da empresa, né? Ela bombeia ali para a empresa toda. Então, sem vendas, né? Não adianta você ter uma ótima produção, ótimas pessoas, né? Um excelente RH se você não tem vendas. Então, a venda ela é muito crucial, né, para uma operação funcionar. E existe algo que eu vi muito, né, na minha experiência aí com corporações e tanto de consultorias que eu fiz, quanto de empresas que eu trabalhei, que é aquela coisa de fomentar a competitividade entre os vendedores, como sendo uma forma de, um quer ser melhor que o outro e tal, então todo mundo vai vender muito e isso vai criar uma alta performance no meu comercial. O que vocês acham sobre isso? Que a abordagem integral fala sobre isso? Conta aí. Não só com vendedores, né? Eu trouxe vendedores que é bem da minha vivência, de tudo que eu vi. Mas e aí? Competitividade. Mais um episódio agora. Mais um episódio, mas eu vou falar bem rapidinho a minha opinião, depois eu passo para o Paulo aqui. Assim, é bastante controverso, né? Essa é uma questão muito controversa e você vai encontrar aí pessoas que vão, né, defender por exemplo, não tem que ter competitividade nenhuma, inclusive a remuneração, a comissionamento, a remuneração variável tem que ser coletiva, do grupo, né? E vai encontrar outras pessoas, né, que vão defender justamente... Parcialmente correto. O oposto. E é exatamente isso. Né? A minha resposta cara, tudo depende do contexto.
tá? Tudo depende do contexto. Cara, e não adianta, e aí, assim, com perdão da palavra, a gente vê muito, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, remuneração variável, agressiva, o fixo menor possível é a solução. E aí você vai ver gente trazendo artigo científico, dizendo que está comprovando que aquilo é verdadeiro. Aí você vai ter do outro lado também a mesma coisa. O cara traz artigo científico dizendo, não, olha aqui, né? Comissão coletiva para o desempenho coletivo da equipe é o que traz o melhor resultado, etc. O que traz o melhor resultado? Os dois, e ao mesmo tempo, nenhum. Né? Tudo depende da situação, e se você for rigorosamente procurar em artigos científicos, uma pesquisa séria, você vai encontrar os dois. Né? Situações que corroboram as duas visões. Se você tem uma cultura mais ativa, um produto de mercado com alguma característica, vai prevalecer a visão do vendedor individual, da competição, né? Um querendo vender mais que o outro mesmo, e isso aí vai ser o melhor para a empresa. Em outras situações, se você tem uma cultura um pouco mais, né, pluralista, né, uma cultura mais coletivista, você vai ter um produto que, por exemplo, exija um trabalho maior de vendas, né, um processo de vendas mais demorado, um produto mais complexo, um serviço mais complexo, tende a ser uma situação na qual vai prevalecer a lógica do coletivo, da parceria entre o time. Mas tudo depende também, e aí até uma questão do processo de recrutamento, né, dessa equipe, cara, de quem que eu vou recrutar para essa equipe, né? Do que vai funcionar e o que não vai funcionar. Cara, se eu estou vendo que eu vou para um caminho, cara, busca lógicas de ação adequadas, né, níveis de consciência adequados. Ou seja, depende da lógica de ação que aquela empresa opera. Da empresa e aí dos vendedores também. Dos vendedores. Eu só quero complementar que, assim, aí ouvindo isso dá uma vontade de saber, tá, mas então como que eu sei qual é a melhor abordagem para utilizar? E aí fica o convite para você conhecer ainda mais a abordagem dos níveis de consciência, da lógica de ação, abordagem integral. Tem vários materiais que a gente deixa à disposição, ou o próprio livro, Liderança Integral, porque ele vai trazer, pelo menos, o que você precisa escutar, você vai chamar atenção, o que você precisa escutar hoje. E aí você vai conseguir ter esse arcabouço para conseguir entender como que você aplica ou facilita o processo de aplicação da melhor solução para aquele contexto. É apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. A gente está aqui nisso há 20 anos. E cada vez fica melhor. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa jornada. Eu cheguei há pouco e estou muito apaixonado, porque de Verdade. fato é apaixonante. Então, de fato, reforçando, né? O Liderança Integral é essa introdução. Se você quer começar a conhecer um pouco sobre tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai deixar, inclusive, no descritivo aqui desse vídeo, o link para a compra do livro na Amazon, né? E, gente, puxa, que papo interessante, né? Eu adorei. Vocês gostaram? Maravilhoso. Muito bom. Quero continuar, na verdade. O problema é que sempre tem essa vontade de O problema é que precisava ter 3 horas e meia, né? Pra gente... Exato. Mas, assim, o nosso próximo episódio tem algo que a gente trouxe um pouco aqui, que eu acho que é um dos problemas, assim, que toda empresa enfrenta, e a gente falou um pouquinho aqui, que é feedback. Feedback gaps dessa comunicação organizacional. Então, nesse 3º episódio aqui do nosso podcast, a gente vai falar exclusivamente sobre isso e de uma forma super interessante. Esse vai ser super legal. Se você tem dúvidas e questionamentos e perguntas, experiências passadas sobre isso, traz pra gente, que daí a gente vai se alimentando e vai trazendo. Isso. A gente vai trazer muitas experiências sobre feedback, vai ser muito legal. Legal, então, gente, se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo, deixa o teu comentário, fala o que você achou, o que você pensou a respeito. Como o Paulo disse lá no começo, né, se pensou alguma coisa, surgiu alguma dúvida, tal, manda o teu e-mail, Exato. Manda lá para nós. Conheça, você quer conhecer um pouco mais a gente, um pouco mais da Integral Works, um pouco mais deles, do currículo dos dois que está lá, inclusive, www.integralworks.com.br e nos siga nas redes sociais, né? Que é o @integralworks_, que vai ter bastante conteúdo por lá também. Certo, gente? Certíssimo. Certíssimo. Então Excelente. é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.